Bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber Bruno Guima. Bruno, muito obrigado por teres aceito o convite e desafio. Obrigado por vires à nossa rúbrica. É uma honra receber-te. Pergunto desde já como estás e o que tens feito nos últimos tempos. Já a preparar a próxima época? Como é que isso tem corrido? Olá e obrigado pelo convite. Nos últimos tempos, olha, estive confinado uns meses em casa, e preso. Deu para ir planeando a pré-época, estive a trabalhar também, teletrabalho. Neste momento, estou de férias. É isto. Tenho uma semanita de férias. Grande nível. Tiago, passo a bola. Olha, Guima, muito obrigado por ter aceito o convite. Ia-te perguntar, estás de férias até quando? Isto para saber quando é que estão os planos da próxima época. É só uma semanita, é só esta semana, infelizmente. Ou seja, não, eu queria dizer, o Nogueirense está de volta... O Nogueirense, vamos começar a treinar no dia 19 de agosto. Ok, então ainda tens Exatamente. mais um mês de férias. No futebol, sim. Quer dizer, nunca é porque tu vais sempre trabalhando pelo meio. Exato. Não é? Vocês sabem como é, mas... Exatamente. Exatamente. Olha, voltando à tua carreira, fizeste a formação toda no Feirense, certo? Como é que recordas esses tempos? Pá, eu acho que foram os tempos, a época mais feliz da minha vida, sinceramente. Muitas amizades. É quando tu começas a tornar-te homem, a perceber um bocadinho da vida também, a ver nos outros e os outros a verem em ti, começas a ver transformações no teu corpo e crias amigos para a vida. É isto. O que eu tenho, a imagem da minha formação é esta. É muita alegria e amigos para a vida. Também houve transformações no penteado, porque eu fui ali à ficha da Federação Portuguesa de Futebol e o Guima tinha o cabelo até aos ombros. Tinha, e essa fotografia ainda é mais antiga, porque depois não tive o cabelo quase até ao rabo. Eu tinha o cabelo muito grande porque os meus ídolos tinham todos cabelo grande. Era o Canidia, era o Nuno Gomes, então eu como queria ser como eles, eu tinha que ter o cabelo como eles também. Eu tinha que fazer assim ao cabelo, e tinha que arranjar e pôr uma fitinha. Olha, a transição para sénior acontece no Valcabrense, certo? É verdade, o meu primeiro ano de sénior foi no Valcambrense. Sim. Como é que foi aí essa adaptação à realidade no futebol que havia antigamente, né, mais na nossa geração, de ser ali do Feirense, né, numa equipa que já estava nos nacionais, não tenho a certeza, mas depois vais parar a uma equipa da terceira divisão, talvez? Sim, eu por acaso no Feirense, o meu último ano de júnior foi na Primeira Nacional. Jogamos contra grandes equipas, eu lembro. Foi a melhor classificação de sempre, se não estou em erro, também do Feirense, nos júniores. E quando vou para o Valcambrense, o contexto era muito diferente daquele que é hoje. Na minha opinião, para melhor. Okay? Primeiro, porque eu apanhei aquela transição que se chamava... Vocês lembram do tempo das vacas gordas? Sim. Essa expressão. Pronto. Esse foi o último ano das vacas gordas. Depois disso, crise. Okay? Mas nessa época eu ainda consegui apanhar na terceira divisão jogadores profissionais. Okay? Coisa que ainda hoje em dia é difícil de acontecer. Mas na altura tinha. Eu lembro na minha posição jogava o Adolfo e atrás de mim tinha o Helder Gomes, também que foi, pelo menos aqui na zona, é muito conhecido. Eram grandes jogadores. O Adolfo tinha sido jogador do Bobby Robson no Porto. Ele estava com 29 anos, penso eu, 30 ou 31 no máximo, e estava na terceira divisão com um contrato profissional. E aprendi muito com ele. Eu tive essa sorte. Mas o que eu sentia também é que a mentalidade era diferente. Aquele pessoal, naquele tempo, levava o futebol de forma mais rigorosa do que eu vejo muitos miúdos a levarem hoje em dia. E isso é triste, não é bom. Pois. Aí há se calhar um conflito aqui de gerações, não é? Que antigamente era tudo diferente e hoje em dia os miúdos, se calhar um miúdo hoje em dia nem sai do Feirense para ir para uma equipa, se calhar vamos dizer distrital, que era o equivalente em termos de níveis, não é? Que era o quarto nível. Se calhar já não quer fazer isso, já não se dá esse luxo, é luxo entre aspas. Sim. Mas os miúdos desistem logo ou não estão para isso, ou chegam lá, se há malta mais velha que dá 2 berros, não estão para ouvir, vão-se embora. Não estás a ver, eu acho que não estão para ouvir. Eu acho que não estão estruturados mentalmente para saber lidar com isso. São coisas diferentes. Sim. Porque quando nós vimos a formação, nós não somos crianças. Okay? E é por isso, eu já tive esta discussão várias vezes, e é por isso que no Brasil tu apanhas jogadores com 17 anos, às vezes 16, que já aconteceu, e estão a jogar nas equipas principais. Pelo menos têm essas oportunidades. Em Portugal, tu não vês isto a acontecer.
É E muito um raro. jogador com 16 ou 17 anos tenha jogado numa equipa principal. Não é verdade, parece poucos. Parece o Certeza que há. Ronaldo, apareceu o Ronaldo a jogar Sim. com 17 anos, Não, tens alguns. mas não é Tens usual. poucos. Tens poucos. Mas mesmo esses que tens, olha, se calhar o Renato Sanches, não sei com que idade é que o Renato Sanches apareceu, mas os que apareceram deram certo. É É verdade. verdade. Mas eles tiveram uma preparação antes disso, que é, eles já iam treinar os séniores, eles lidavam com homens, eles ouviam os berros do treinador, ouviam os berros dos jogadores, dos colegas de equipa, eram cobrados. E a diferença é que quando tu chegas aos séniores, vindo destes patamares, digamos assim, em que não estás habituado a ser cobrado, quando tu lá chegas à primeira cobrança, tu pões tudo em causa. É verdade. E qual é a melhor forma de tu lidar com isso? É fugir. Pois. Ou lá está, não ouvir, ir embora, desistir. Foges, ou és muito forte mentalmente e sabes encarar aquilo como é bom para mim, ou então tu até vais pensar, estás na terceira divisão, eu venho daquele clube não sei de onde, que é melhor do que isto, não estou para te ouvir, não estou para te aturar. Porque nós com essa idade, nós pensamos sempre que nós sabemos tudo, nós pensamos sempre que temos razão. Quando na verdade nós não sabemos nada. É verdade, Guilherme. Olha, depois desta experiência na terceira divisão, voltas ao Feirense e estás lá época e meia, certo? Sim, Oh, estou época e meia, assim. Fiz a primeira época toda, em que fui quase sempre suplente e utilizado. E depois faço mais meia época e peço, dizem-me, eu também peço, para ir emprestado, porque queria jogar mais, tinha que jogar mais, basicamente. Tinha que jogar 90, mais 90, mais 90. é aí que vais emprestado à Pampilhosa Exatamente. e depois tens uma época inteira aí no Fiães em que marcas muitos golos, né? E que te afirmas de vez, penso eu. Sabes que pelo meio aconteceram várias coisas, várias aventuras, depois podemos falar sobre isso, mas tem tudo uma razão de ser pela qual eu saí do Feirense para ir para o Pampilhosa e depois não regresso ao Feirense e vou para o Fiães. Há aqui uma história por trás. Depois no Fiães, sim, afirmei-me porque fiz uma boa época. Embora eu tenha ponderado nessa época nem sequer jogar futebol, tinha ponderado até desistir, mas fiz uma boa época, as coisas foram bem e passo para o Académico de Viseu. Exatamente. E depois estás no Académico de Viseu. Oi, enganei. Do Académico de Viseu, tens aqui uma época no Académico e duas no Oliveirense antes da primeira experiência no estrangeiro. Exatamente, é isso. Daí, Exatamente. como é que foi essas épocas no Viseu e no Oliveirense? Bem, o Viseu, eu tinha jogado contra o Académico de Viseu na altura que estava no Fiães, porque nós no Fiães andámos a época toda, aquilo tinha duas fases. A primeira fase, que é o campeonato, depois a fase de subida e a fase de descida. E nós no campeonato, nós andámos o campeonato todo em primeiro lugar, todo, mas com 9, 12 pontos de avanço do terceiro classificado, por exemplo. Chegou a fase de subida e nós já estávamos no terceiro treinador. Havia alguma instabilidade, tínhamos ordenados em atraso. Então, quando chegou a fase de subida, nós acabámos em sexto lugar. Passámos de primeiro para sexto. Havia a divisão de pontos também, depois perdemos o primeiro, perdemos o segundo, ou empatámos. Quem subiu? O Académico de Viseu. E eu, contra o Académico de Viseu, fiz sempre boas exibições. Aliás, eu fiz uma época boa, portanto, fiz boas exibições contra quase todas as equipes. Mas o Académico de Viseu gostou muito de mim, falaram comigo, queriam que eu para lá fosse. Na altura, a minha dúvida era Académico de Viseu ou Tondela. Tinha os dois. E na altura decidi Académico de Viseu porque o Tondela também não era a equipa que é hoje. Não Sim, tinha ainda não tinha condições que tem subido à hoje. Primeira Liga, ainda estava em ascensão na altura, não é? Exato. E então preferi Académico de Viseu. Fiz uma boa época, foi difícil porque acabamos por descer a divisão. Ficámos fora da zona de descida, mas descemos por causa daquelas leis em que dizem que se X equipas da Madeira ou dos Açores descerem, tem que descer mais uma de continente, então nós fomos repescados como o 12º classificado, uma coisa do género, e acabamos por descer assim. Na época seguinte, eu percebi, já estava com 24 anos, eu percebi que queria ser profissional, ou queria alguma coisa do futebol, porque não te chega a andar no futebol a ganhar cerca de 900, 1000, 1100, 1200 euros. Se é para isso, mais vale dedicar a outra coisa que passar uns anos também no futebol. Ou então dedicas a duas coisas e fazes outra em paralelo. Mas eu na altura estava como profissional. Então eu tinha decidido que nesse ano, ou eu era profissional, ou ia mudar o rumo da minha vida e até podia jogar futebol, mas ia ter que fazer outra coisa também. E pedi ao meu empresário para arranja-me uns treinos, captações em qualquer equipa, desde que seja profissional. Tem que ser pelo menos segunda liga. E ele tinha falado com o Pedro Miguel, que torceu um bocadinho o nariz para ele lá ir treinar.
ao Oliveirense, mas lá me permitiu ir e a verdade é que fui e acabei por lá ficar 2 épocas. Sim, e depois vem essas 2 épocas correram bem. A primeira correu mal, muito mal. Muito mal porque estávamos na pré-época e quando o Pedro Miguel e o treinador tinham falado comigo, disseram-me, pá, treina bem, porque já era a segunda ou terceira semana que eu lá estava a treinar a experiência. Isto tinham ido caminhonetas brasileiros, foi a primeira, ok? Chegou a primeira. Passava uma semana, essa primeira caminhoneta levou-os de volta outra vez. E eu fui o único que lá ficou, era o português no meio dos brasileiros. Depois vem a segunda caminhoneta. A segunda caminhoneta também vai embora e eu continuo. Depois vem a terceira caminhoneta. E eu sempre o mesmo que lá continuava. Eu, pronto, olha, deixa ver o que é que vai acontecer. Ele deve estar com dúvidas. O que é normal, eu percebo. E nessa última semana, tinha-me dito que treina bem. Era jogo contra o Vitória de Setúbal. Jogo de treino. Treina bem, se tu treinas bem, hoje resolvemos a tua situação. Conclusão. Eu treinei bem, ganhámos 1-0 ao Setúbal. Um dos últimos lances do jogo, faltava 1 minuto para acabar o jogo. Cultura de cruzada anterior e de menisco este ano. Faço um passo, vou passar o pé no chão, nós estávamos a treinar no campo de Corcujens, o campo era muito irregular, pouso o pé numa covita e o pé torce um bocadito. Conclusão, porque o joelho e não o pé. Mesmo assim, o Oliveirense falou comigo e deram-me a mão. Antes de saber a lesão que eu tinha, eles disseram para eu não me preocupar que estavam comigo, fosse o que fosse. E assim foi, só tenho que agradecer, porque se não fossem eles, se calhar, eu não tinha tido carreira nenhuma. Não, e é um gesto que se calhar não se vê muitas vezes no futebol, né? Se calhar às vezes é a primeira a dizer, olha, não tens o contrato, pá, temos pena, né? Tens de tratar-te por ti próprio. É verdade. E nesse aspecto, o Presidente Godinho e o Mr. Pedro Miguel foram inexcedíveis. Só tenho que lhes agradecer. Exato. Na segunda época já correu bastante bem, né? Com 9 golos em 30 e tal jogos. Sim, a segunda época também foi curiosa, porque no Oliveirense, eu não sei se vocês se lembram do Adriano, ponta-lança que tinha sido do Futebol Clube do Porto, do Nacional da Madeira, Braga, campeão nacional. Que eu tinha aqui, o Adriano, o macaco Adriano. Sei. Pronto. Então, eu era suplente do macaco Adriano. A história é esta. Eu era suplente do macaco Adriano. E ele chegou e estava muito bem. Era golo, mais golo, mais golo. Eu assim, nunca mais jogo. Eu pensava, nunca mais jogo, vou ser sempre suplente. Vou calçar. Vou dar sempre suplente dele. Mas a verdade é que eu sempre parti atrás. Isto é verdade. Eu, como profissional, sempre parti atrás. Eu nunca fui a primeira escolha. Mas acabei sempre com a primeira escolha. Porquê? Porque eu acho que depende muito da tua personalidade. No meu caso, eu sou muito resiliente. Eu não desisto. E quando eu vi alguém a fazer 2 golos, eu tinha que fazer pelo menos 2 golos. Mas 3 já estava bom. Ou se alguém corresse 10 km, eu queria correr 11. E é mesmo do meu espírito, sou competitivo. E nessa época o Adriano estava bem, mas eu continuei sempre a trabalhar. Depois o Adriano teve ali uma quesilha ou outra com o Mr. Pedro Miguel e foi quando surgiu a minha oportunidade. Quando surgiu a minha oportunidade, eu não sei mais. Eu os últimos, não sei, 12 jogos da época, seja o que for, eu fiz os 9 golos. E eu estava a fazer golo em todos os jogos, basicamente. Um por jogo. Pelo meio partiu o dedo, fui expulso na meia-final da Taça de Portugal. Não, no jogo antes da meia-final da Taça de Portugal não fui expulso, parti um dedo, fiz golo. Era contra o Passos Ferreira. O treinador era o... estou-me a esquecer de não estar a dar uma branca. Tu que está na Roma. Paulo Fonseca. Paulo Fonseca. O treinador era ele. Eram bons tempos. Exato. Foi bom. Depois tens aqui a primeira aventura no estrangeiro, no Zelina da Eslováquia, certo? Sim. Como é que foi essa aventura para a Eslováquia? Eu fiquei muito feliz por ir para a Eslováquia, sinceramente. Fiquei muito feliz porque, primeiro, era o meu primeiro contrato a sério. Depois de ter a oportunidade de jogar a pré-eliminatória da Liga dos Campeões. E fui para um clube que tinha sido campeão. Então, eu percebi que era uma coisa mesmo a sério. Eu tinha que estar preparado. A verdade é que apanhei uma realidade muito diferente daquela que eu estava habituado. Muito diferente. Muito mais exigente e rigorosa. E, dito por palavras certas, eu não estava preparado para o tamanho do desafio. Exato. Okay? Esforcei-me ao máximo. Os primeiros tempos correram bem, só que a adaptação não foi fácil. Foi muito difícil a adaptação. Por todos os motivos. Pela barreira linguística, por os métodos de treino, pela intensidade dos treinos e dos jogos, a filosofia de jogo. Era
tudo diferente, tudo. Então foi difícil. Sim, e lá está, no leste da Europa, normalmente os treinadores, né, são muito mais virados para, lá está, como a gente fala antigamente do Matveev, mais ali a parte de física, muito físico, sempre virado para o... Ali era muito físico. E trabalho sem bola, né? Lá está o Era trabalho sem muito, bola. muito, muito. Eu tinha um bom treinador, atenção. Quer dizer, bom treinador, isso é relativo, mas eu tinha um treinador que era holandês. Ok? E um treinador holandês numa equipa física, aquilo aparentemente até tinha tudo para dar certo, mas a verdade é que havia muita dificuldade. Porquê? O pessoal, aquilo era como se fosse marcação individual, era homem a homem, era tudo muito físico. Os nossos treinos já à terça e à quarta eram bidiários, normalmente, e era só ginásio, 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 ginásio. Quando estavas roto, morto, ias para o campo. Então tu estavas a fazer tudo em sacrifício. E eu lembro que eu cheguei lá, eu tinha 2 semanas para a época, apenas. Eu cheguei lá já tarde. O primeiro jogo para a Liga dos Campeões era passado 2 semanas, que eles começam lá a pré-época em julho, e eu cheguei em agosto. Então eu tive 2 semanas para me preparar quando eles tinham 1 mês e tal. E eu levar a mesma coça que eles. Eu fui para o primeiro jogo cheio de bolhas nos pés. Isto contado, uma pessoa diz assim, isto não é verdade, mas era verdade, estava cheio de dor nos músculos. E a levar estas costas todas, eu sei que eu, depois daquele estímulo, eu tive uma quebra. Pois. E foi aí que as coisas complicaram. Houve uma má gestão da parte deles, houve uma difícil adaptação da minha parte, porque eu não estava habituado àquele esforço. Depois, como falhou a qualificação para a Liga dos Campeões, aquilo foi uma bola de neve que foi mal para o treinador e acabou por ser mal também para mim e para todos os outros. Exato. E depois voltas ao Oliveirense, certo? Volto precisamente por isso que eu estava a dizer. Como foi uma adaptação difícil, eu lembro que na altura eu tinha a possibilidade de ir para a Bulgária e vir para Portugal, tinha mais que um clube. Só que parecia-me lógico, parecia-me certo e também justo que o Oliveirense na altura queria que eu fosse para lá, que eu voltasse para o Oliveirense por todas as razões que já falámos aqui atrás. Pela boa relação que nós tínhamos e como também uma forma minha, inconsciente, de agradecimento ao Oliveirense. E ao mesmo tempo eu precisava de me reencontrar, de voltar a ser o Guima que tinha sido nas épocas passadas. Então foi com esse intuito que eu voltei para o Oliveirense. E mais uma vez, ao princípio, eu tinha voltado à Eslováquia com uma lesão muscular, uma ruptura. Mais uma vez o início foi difícil, porque eu tinha recuperado aquela lesão e estava a ser difícil. Mas correu tudo bem. Ainda bem. E depois tens outra nova aventura no estrangeiro, no Cluj da Roménia. Como é que foi esta segunda aventura pelo estrangeiro? Aí posso dizer, já foi o contrário da Eslováquia. Aí foi uma maravilha. Fui muito feliz. Foi muito feliz. Muito. O que é que eu te posso dizer mais? Fizemos a qualificação para. Estávamos nas pré-eliminatórias da qualificação para a Liga Europa. Morremos na terceira pré-eliminatória. Foi ingrato, muito ingrato. Mas eu lembro que o primeiro jogo também, na segunda pré-eliminatória, foi eu que fiz o golo, demos a passagem para a terceira e tudo. Portanto, aí já correu tudo bem, estava bem integrado, estava bem adaptado. Tinha mais português, o que facilitou a adaptação. E depois o romeno também não é assim tão diferente do português. Tu, ao final de 2 meses, já começas a apanhar umas palavras. E eu tenho talento também para a língua, portanto, para línguas, neste caso. E aprendi com facilidade. E adaptei-me com muita facilidade. Foi o local onde eu, talvez, a jogar futebol, me senti realmente jogador, acarinhado e com felicidade a jogar futebol. E depois voltas a Portugal no Feirense, certo? É o último clube onde jogas. Sim. Na Primeira Liga. Sim. Como é que foi essa passagem por Portugal? E não foi feliz, não foi feliz. Há uma razão também por trás disso tudo, que foi, eu já andava com uma dor no joelho há bastante tempo na Roménia, e essa foi a razão pela qual eu voltei para Portugal. Porque eu tive 2 lesões na Roménia, okay? E sendo que uma delas fez com que eu ficasse com dores para sempre. Realmente é isto. Eu tinha sempre dores no joelho. E eu percebi, quando lá estava, que já não estava a ser o mesmo jogador. Porquê? Porque não tinha acompanhamento médico que necessitava. Não havia. Isso é um dos defeitos lá dos clubes. E a medicina lá não estava tão evoluída, nem está, como em Portugal. Então eu percebi que eu tenho 29 anos, quase a fazer 30,
Se eu quiser jogar mais uns anos, eu tenho que estar num sítio onde a medicina me consiga dar condições para eu fazer. O problema foi esse. O problema foi que quando eu voltei para Portugal, eu vinha lesionado do joelho, tinha uma contusão óssea grave e eu precisava de parar 2 ou 3 meses. E na altura, mal voltei, o Feirense, neste caso o Mr. José Mota, e outros colegas meus estavam lá no Feirense, o Vitor Bruno, que tinha estado comigo na Roménia, no Cluj, e outros com quem eu já tinha jogado no Feirense, como o Cris, o Bares, tudo queriam que eu fosse para o Feirense. Aquilo não era o timing certo, mas como eu fui honesto com eles, como eu fui sincero e disse ao Mr. eu estou lesionado, tenho um problema no joelho, eu não sei quando é que consigo voltar a jogar, pode ser 1 mês, podem ser 2, depende, mas eu tenho que recuperar isto. Fui sincero e ele disse-me: Guima, não te preocupes, obrigado por seres sincero, vens, tratas-te, recuperas, quando estiveres bom começas a jogar e ajudas-me. Foi assim tão simples quanto isto. E eu assim o fiz. A verdade é que quando eu recuperei, os resultados não estavam a aparecer ao Mr. José Mota, então tivemos que acelerar, ou melhor, eu não estava 100% recuperado, mas estava quase bom, tivemos que acelerar isso porque os resultados não estavam a aparecer, ele precisava de mim, chegou a minha vez de retribuir aquilo que ele tinha feito por mim. Então comecei a treinar, ainda cedo demais, na minha opinião, mas comecei a treinar, dei o meu melhor, ainda ajudei o Mr. José Mota em 2 ou 3 jogos, mas como os resultados não apareciam, ele foi despedido. E passado, sei, 2 semanas, 3 semanas, como eu fui para lá por causa dele, acabei por ir embora também, por ele ter ido embora. E depois disso já tinha representado o Cluj, já tinha representado o Feirense, estávamos no início de janeiro, foi mesmo na viragem do ano, eu não podia mais representar nenhum clube em Portugal. Ou melhor, em lado nenhum. Já tinha sido representado 2 clubes profissionais, não podia representar mais nenhum. Então eu tinha que ficar parado, sem competir, até a época seguinte. Ainda faltava mais de meio ano. Eu analisei bem a situação e percebi que eu estou a jogar futebol porque gosto. É a minha profissão, mas estou a sofrer muito por causa disso. E medi se o retorno financeiro que jogar futebol me dava e a minha saúde a longo prazo, aquilo que eu estava a ganhar se compensava o esforço e o sacrifício. E percebi que já não compensava. Por mais que eu fosse ganhar, já não compensava. Porque de tudo que eu ganhava, 50% já era para curar o meu joelho. Tudo, mensalmente. O que eu ganhava já era para curar. 50% ia logo à vida para curar o joelho. E a verdade é que eu não estava a curar nada. Eu simplesmente estava a atrasar um processo degenerativo. Era só isso. Portanto, eu percebi que não adianta, chega. Vou-me começar já a dedicar à carreira de treinador, porque era uma das coisas que eu também queria. Porque eu daqui, melhor já não tiro. Exato. E se calhar fizeste bem, não é? Porque senão só estavas a piorar o teu joelho e um dia mais tarde irias sofrer muito das consequências, de arrastar mais 3 ou 4 épocas, isso. Já não conseguia 3 ou 4 épocas. Eu se conseguisse era mais 1 ou 2 épocas, já não dava mais. E para não ser o mesmo, e para terminar de uma forma em que as pessoas olhavam para mim, se calhar como muitas olham para o Jackson Martínez, e apesar de eu admirarem muito, criticam e julgam porque ele não consegue dar o seu melhor. Apesar de ele estar a dar o melhor segundo as condições que ele tem, que todas são conhecidas, eu não queria ser lembrado assim. Nem eu me sentia bem estar a jogar e a pensar: caraças, se fosse no tempo eu conseguia fazer isto, já não consigo. Ou deixa-me fazer com mais cuidado, deixa-me gerir. Não, e eu sempre fui aquele jogador que eu não giro nada. A única coisa que eu podia gerir dentro de campo era o meu esforço. Quando não conseguia mais, eu geria para depois conseguir. De resto, não há a gestão. É para dar o máximo sempre. No dia que eu deixei de conseguir fazer isso, eu percebi que já não posso ser jogador de futebol. Pelo menos eu não quero mais ser jogador de futebol. E pronto, e fica assim as botas penduradas no clube onde começaste, né? No Feirense. Sim. E começas a carreira de treinador, certo? Certo. É. Uma passagem aí para o Cesarense, né? Feminino, Sim. se não estou enganado. E depois do Nogueirense, que é onde estás agora. Como é que tem sido esta experiência como treinador e esta adaptação à nova realidade? Faltam aí dois clubes. 2 clubes, neste caso. Okay. Eu fui realmente para o feminino, o Cesarense, os séniores. Exato. Neste caso, com o Cândido Costa, que me convidou para ir com ele, e eu fui. E também estou muito grato, aprendi muito com ele. Foi um desafio interessante. No mínimo, o que eu posso dizer que foi interessante. Aprendi muito. Fiz uma época como adjunto do Cândido Costa. Na época seguinte, o Cândido decide continuar por outro caminho e dedicar-se mais ao jornalismo, que é o que ele faz hoje em dia. E diz-me que se calhar devia ser eu a ficar com aquele projeto, o projeto dele. E na minha opinião também fazia sentido, porque eu já tinha estado naquela época transata com ele, então fazia sentido continuar o projeto dele, porque ele sabia que estava bem entregue. Basicamente era isto. E assim o fiz.
Ao final de meia época, com as séniores, surgiu-me o convite de ser também treinador dos júniores do Cesarense, que estavam no Nacional. E eu não podia dizer que não, obviamente, eu tinha que dizer que sim, porque era aquilo que eu queria. Então eu terminei essa época como treinador das séniores e dos júniores. Então eu tinha treinos todos os dias e jogos ao sábado e jogos ao domingo. E foi aí... Eu sei o que é isso, foi o que eu fiz este ano também e é complicado. É desgastante, é difícil. Então no inverno, quando estás ali a começar o treino dos júniores às 7 e o treino começa a terminar às 9 e às 9 já começa a treinar o feminino, e eu ficava, quando estava a chover era incrível, porque eu às 7h30 já estava congelado, ali no campo, cheio de frio, todo molhado, todo encharcado. Às 9 ainda tinha que pegar noutra equipa que só acabava às 10h30. A minha Então, única sorte é ser do Sul e não estar tanto frio como aí na feira, mas de resto... meu Deus, meu Deus. E quando nós íamos tomar banho, depois no final do treino não havia água quente. Ou então só havia água muito quente. E tu querias, parecia que estavas a depenar, parecia que estava a depenar galinhas. São histórias. E depois nós ainda tínhamos, eu e o Missariano e o Ico que estava comigo, nós ainda tínhamos que terminava o treino, a maior parte delas não tinha carro, ou algumas tinham carro, mas eram de mais longe, não tinham boleia, então nós nem íamos levá-las a casa. Bem-vindo ao clube da malta que leva os jogadores a casa. É isso, pô, acho que vocês sabem como é. Então levávamos mulheres, levávamos homens e pronto, já estava à meia-noite. Era quando eu chegava a casa, já estava à meia-noite. Ia dormir ali 6 horitas para depois ir trabalhar. E no dia seguinte começava outra vez. E é isso. E pelo meio planeadas. Mas isso também nos ajuda a crescer bastante e a valorizar depois, mais tarde, outras coisas. É verdade. É verdade. E pronto. Olha, agora em relação aqui... Desculpa, Tiago. E aí era o que eu estava a dizer. Quando terminou essa época, na época seguinte eu fui para o Romariz. Para as séniores do Romariz. Não sabia. E fiquei lá até janeiro, mais ou menos, quando me surge o convite para ir para o Real Clube Nogueirense. E foi aí que eu faço a transição para o Real Clube Nogueirense, onde só fiz 2 meses, mais ou menos, porque depois apareceu o Covid, interrompeu-se e estamos a preparar a próxima época agora. Exato. A próxima época vai ser na segunda distrital, não é? Sim. Qual é o objetivo, Guima? Assim, eu acho que nós no futebol, tal como na vida, nós devemos ser abertos e sinceros em relação a tudo aquilo que nós queremos. A ambição do clube, obviamente, passa sempre por poder subir divisão. Embora esse não seja o nosso objetivo assumido, não é, mas o nosso objetivo passa por pontuar todos os jogos, se possível ganhar. Realisticamente, é este o nosso objetivo. O meu objetivo, eu não tenho limites. Eu, se puder ganhar todos os jogos por goleada, eu quero ganhar todos os jogos por goleada. Se não der por goleada, quero ganhar. Se não conseguir ganhar, quero não perder. É tão simples quanto isso. Mas, obviamente, que eu sei que vou ter que perder, porque faz parte do jogo. Claro. Mas este, pelo menos, é o espírito que eu vou tentar imbuir na minha equipe. É o de ganhar. Ganhar, 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 ganhar. E depois logo se vê. Se conseguimos, conseguimos. Exato. E espero que a tua equipa perceba, né, que teve um jogador profissional agora como treinador principal, que vai partilhar a sua experiência com eles e vai ser certamente muito agradável, né, ter o Guima como treinador. Ricardo, passa aí. Não, vai ser certamente agradável. E agora pergunto como é que vês esta outra vertente de colocares antigamente corrias e como disseste ainda agora, por exemplo, o Mr. José Mota tentar ajudar e tentar ajudar o outro treinador e o outro. Hoje em dia, como é que sentes essa capacidade, se calhar de certa forma intrínseca, né? Para poder liderar e para poder colocar pessoas a correr por ti? Sabes, eu acho que todos nós temos uma história de vida e percorremos um trilho. E por esse trilho que nós passamos, tiramos ensinamentos. Os meus ensinamentos são diferentes dos teus, Ricardo, são diferentes do teu, Tiago, mas aqui ou acolá serão idênticos em algumas coisas. A minha personalidade foi construída na base da superação. Foi assim que eu me construí. Por todas as razões que eu já vos disse, desde as lesões, desde eu partir sempre atrás e acabar sempre à frente, desde ter que ir para fora, correr mal, voltar, reinventar, ter que ir para fora outra vez e conquistar o meu espaço, ter que fazer uma escolha difícil, terminar ou não carreira, porque a maior parte das lesões que eu tive e acabei carreira cedo, porque me sacrifiquei pelos outros. Esta é a realidade. Quando um treinador me dizia eu já preciso de ti, eu estava lá. Eu nunca disse que não a um treinador, nunca. E aquilo que eu tento incutir aos meus jogadores
é que, e esta, na minha opinião, é a única forma de estar no futebol, é, tu se queres ser jogador de futebol, tu tens que fazer aquilo que mais ninguém faz. Quando alguém te pedir, tens que o fazer, ok? Agora, há, na minha maneira de estar no futebol, uma sensibilidade maior a esses casos. Eu sou incapaz de pedir a um jogador que eu sei que está magoado e sei que se ele jogar pode prejudicá-lo, eu não o peço. Eu sou a pessoa que, eu sou o treinador que lhe diz, olha, descansa, porque eu sei o que é ter uma lesão grave por causa de uma dor. E eu sei o que é, tu estás magoado na perna esquerda, mas a lesionagem é a direita. Precisamente estás a proteger. Eu sei essas histórias todas e sei o mal que isso fez em mim. Portanto, são coisas que eu não peço a ninguém, a não ser que parta deles dar. Exatamente. E nos treinos é igual. O que eu lhes digo é, e quero que eles percebam isso, se tens a ambição de mais alguma coisa, vais ter que ouvir e vais ter que fazer. Que é a única forma. É isto que eu peço aos meus jogadores. Mais nada. Exato. Exatamente. E achas que hoje em dia se torna fácil, como nos seus tempos antigos, se calhar recuando 10 ou 15 anos atrás, aqui a diferença de personalidades, de jovens, achas que é fácil meter esse espírito nas equipas? Não. É Ou é muito totalmente difícil. diferente? É muito diferente. Posso dizer, isto é curioso. Eu nunca contei isto numa entrevista nem nada, mas já contei colegas meus e amigos meus próximos, sabem. Para nós termos uma noção das diferenças que existem agora entre gerações. Quando eu cheguei ao Feirense, vindo do Valcambrense, eu não assinei contrato. Eu fui lá fazer uns treinos. O mister era o Henrique Nunes, e ele conhecia-me, já das camadas jovens de Feirense, tudo. Ele gostava de mim e deu-me a oportunidade de ir para lá treinar. O primeiro treino que eu faço no Feirense era um treino em conjunto. Eu apanhei o Helder Souza, que é de Vizela, ele tinha jogado no Vizela. E eu meto-lhe a bola na frente, passo por ele, ele levei uma cotovelada nos dentes, que eu caí no chão e pensei assim, olha, parti os dentes todos. E eu pensei, mas deve ter sido sem querer. E ele vem ter comigo e diz-me assim, miúdo, foi a última vez que me fizeste isso. Eu levo a cotovelada nos dentes, eu caio no chão, e o que ele me diz é, a última vez que me metes a bola na frente, tentas passar por mim. E naquele momento eu fiquei assim, de género, ui, onde é que eu estou? Mas isto, ele pode ser meu colega de equipa, isto era suposto estarmos a jogar os dois para o mesmo. Conclusão, no mesmo treino, uma jogada a seguir, eu faço exatamente a mesma coisa. Ele vem no 1 para 1, e eu finto, meto na frente, e esse lance até penso que dá gol, que eu assisto a alguém. Mas isto para dizer o quê? Esta foi a melhor lição que me podiam ter dado na minha vida. Foi a melhor lição. Foi uma cotovelada nos dentes. E eu aí percebi, meu Deus, eu tenho que ser um animal. Eu tenho que ser igual a ele. Não que eu queira o mal de alguém, porque eu sou diferente. Eu jamais fiz isso a alguém. Eu tento ensinar de outra forma, mas como ensinamento aquilo para mim foi o melhor que eu podia ter tido. Foi a melhor introdução no futebol sénior, sendo que eu vinha da terceira divisão, que para mim já tinha sido uma coisa nova, mas ali, contexto profissional, foi grande ensinamento. Hoje em dia, isto é impensável. É impensável. Hoje em dia toca no menino, ai ui, o menino Não. já vai embora. Hoje em dia era notícia de CMTV. Provavelmente, Aqui na brincadeira. ou nós teríamos que intervir e mediar o caso. Ali o treinador nem falou. São homens, entendam-se. E obviamente que isto também há de acontecer em alguns clubes, em alguns contextos, e depende do jogador. Mas se tu contares isto a um miúdo hoje em dia, dizer assim, olha, no teu primeiro treino vais dar uma cotovelada nos dentes, um jogador mais velho, vais-te levantar, vais pegar na bola, vais para cima dele outra vez. O miúdo diz assim, o quê? Vou dar uma cotovelada nos dentes? Já nem vou. Exatamente. Já nem vou. Ou então, olha, vou passar a bola, já nem vou num contra um, ou já nem vale a pena aparecer, porque eu não estou para levar cotoveladas nos dentes. Não, é verdade. E, pronto, eu fiz a pergunta nesse sentido, que é a diferença. Mas pronto, isto não é bom, não é mau, é as diferenças. E temos que aprender Mas também a sentes que gerir. hoje em dia, por exemplo, aposto muito mais nos jovens do que na tua altura. E esta história das equipas B e sub-23 veio ajudar bastante à evolução dos mesmos. Que veio ajudar bastante à evolução dos mesmos, veio. E até te digo mais. Hoje em dia eles têm condições que nós não tínhamos na altura. Mas se tu me dizes, ou se tu me perguntas, se há uma aposta maior na formação, eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que em alguns clubes sim, no Benfica sim, no Porto já começa a haver novamente, já começas a ver alguns miúdos a aparecerem no plantel sénior, na equipa principal, no Sporting também, mas se calhar fomos a ver equipas medianas, ou mais inferiores na tabela classificativa, ou de outras divisões, eu tenho muitas dúvidas. Muito sincero, tenho muitas dúvidas. Não parece que a aposta na formação seja real. Se tu olhares a constituição ali dos 25 do plantel,
tem poucos que vieram das camadas jovens, né? Do ano anterior, ou mesmo jovens que vêm do clube, não é? Até porque, repara, eu quando era júnior, eu estava a terminar os júniores, e eu não pagava para ser formado. Era um investimento do clube, não era um negócio. O negócio era, tu vens, és formado, nós investimos em ti, para depois apostar em ti. Esta era a forma que os clubes tinham de rentabilizar os jogadores. Hoje em dia, não. Hoje em dia a formação é um negócio. Tu queres ser treinado, queres ser formado, tens que pagar. Opa, e se não der nada, não deu, mas nós perder dinheiro? Não. Aliás, é com o teu dinheiro que nós estamos a investir nisto. Exatamente. A forma como o dinheiro é canalizado diz muito sobre aquilo que se transformou o futebol. Portanto, se tu me dizes assim, há uma aposta na formação, há uma aposta na formação para ganhos concretos, no imediato. Agora, se tu vais apostar depois nos séniores, nessa formação que tiveste, é outra conversa e, sinceramente, é uma coisa que me deixa Dá que triste. pensar, Bruno. Dá que pensar. E vê-se, lá está, vê-se depois essa formação ir parar muito ao sub-23, mas depois não se vê também muita transição do sub-23 em algumas equipas Ou seja, para a equipa principal, não é? aquilo que nós estamos a falar é, tu apostas, tu formas para distribuir por outros clubes. Exato. Não para os teus. E eu quando estava nos Júniors, do Feirense, no Nacional, o Porto, o Clube do Porto, já tinha ido para B. Atenção. Estava na segunda B na altura, que é o atual CNS. Quem jogava no Porto era Ivanildos, eram Paulos Machados. Exato. Eles jogavam na equipa B do Porto, na altura nos séniores, na segunda B, e eram júniores. Portanto, o Futebol Clube do Porto, nessa época, estava muito à frente. E tu percebes o processo do Futebol Clube do Porto nessa época, e nos anos vindouros, precisamente porque eles aí já estavam muito à frente. Ok? E quando nós jogámos contra o Futebol Clube do Porto nos júniores, os júniores eram os mesmos que jogavam na equipa da segunda B, na equipa B do Porto. Então, tinha um andamento, não é? não, é incomparável. E é aí que tu percebes, só passando por isso é que tu percebes a diferença que existe. Eu andava a 50 e eles andavam a 120. Eu tinha uma moca, a minha perna media 20 centímetros, a deles media 35. Mesmo na condição física, na capacidade, na estrutura óssea deles, na estrutura muscular, seja o que tu quiseres. E já para não falar mentalmente. Eles estavam habituados a jogar contra homens. Nós éramos peixe miudinho à beira deles. Pois. E Portanto, é a diferença, não é? Portanto, isso faz toda a diferença. Eu não tenho dúvidas de que se tu queres realmente uma formação forte, tu tens que apostar neles e não sei até que ponto não será bom tu ter juvenis a jogar nos júniores a jogar no sub-23. Não digo todos, mas aqueles que isto é como na escola. Há miúdos, há alunos que estão no 10º ano, mas estão capacitados para estar no 12º ou até na universidade. E outros estão no 10º e deviam estar no 8º. Portanto, se tu queres realmente tirar o melhor partido da tua formação, do teu investimento, eu não sei até que ponto não faz sentido ter estratégias deste género, porque se calhar tu, quando um júnior chega aos séniores, já está preparado para jogar nos séniores. Se tiver tido a oportunidade de, quando era júnior, já estar a competir num campeonato de sénior, mesmo que seja inferior. Não, e vai fazer o jogador crescer, porque lá está, tem desafios maiores, não é? Imagina, tu és juvenil e já estás no auge, marcas gols todos os jogos, não é? Se calhar se fores para o júnior já não vai ser tão fácil, vai-te obrigar a evoluir mais, não é? Queres um exemplo prático disso? Eu estava quando eu fui para os júniores do Cesarense, ele estava em reestruturação, passou uma crise, e eu tinha poucos jogadores júniores. Eu tive que já com muitos juvenis. Eu não tenho dúvidas que para eles foi gratificante. E foi muito bom, foi um crescimento enorme. Eles, esta época agora que eles eram júniores, eles fizeram um campeonato muito bom. Mas porquê? Porque já estavam também preparados para aquilo. Eram o primeiro ano de júniores. Mas havia um jogador em particular que jogava na equipa B dos juvenis. Na equipa B. Ele era juvenil, jogava na equipa B dos juvenis. Ele foi titular comigo nos júniores, no Nacional. Um jogador que jogava na equipa B, nem sequer ia à equipa A dos juvenis, e passa para a minha equipa de júniores, e passa para titular, vocês não têm noção do salto que aquele miúdo deu, qualitativo. O miúdo já não tinha crença. Já nem acreditava nele. E para dizer o quê? Ele assinou pelo Penafiel como profissional. No final dessa época, nos júniores. Muda logo tudo. Um miúdo que era juvenil e jogava na equipa B. E que estava perdido já, se calhar, não é? Em 3 meses. Ele não se acreditava. Eu perguntava, mister, você acha mesmo que eu tenho essa qualidade toda? Acredita mesmo em mim. O pai dele veio me perguntar a mesma coisa. Eu só disse assim, Gui, vai ao YouTube e começa a ver muitos vídeos do João Félix. Tu tens tudo para ser o João Félix. Podes não chegar ao patamar dele, mas as tuas características são essas. E disse o mesmo ao pai. Acredito no seu filho. Dê-lhe as condições. Ele consegue. E a verdade é que lá conseguiu. Agora, se ele vai conseguir como sénior, se ele vai lá chegar ou não,
Isso já é um trabalho que depende dele e de quem está com ele, já não depende de mim. Mas na realidade, mostra-me que a diferença entre ter sucesso ou não, muitas vezes parte do princípio de tu acreditares. E que acreditem também em ti. Exato. E pronto. Ricardo. Pedro, passamos aqui a... Tens mais alguma, Tiago? Não, podemos perguntar ainda em termos de perspectivas, a nível futuro, quais são as perspectivas como treinador? Continuar, chegar aqui... Champions. Exato. Não, ia dizer mais a ficar para Portugal, se surgisse uma oportunidade de ir para o estrangeiro, imagina mesmo às vezes como adjunto, se abraçarias esse projeto, mais para ter aqui como é que são as ideias do Guima a nível futuro. Sabes que a vida ensinou-me a pensar no dia-a-dia, a não pensar muito no futuro, a não criar muitas expectativas. Exato. Porque realmente a única coisa que nós temos é o agora, não existe mais nada. Mesmo o passado, quando nós pensamos no passado, nós construímos as memórias que nós temos do passado de acordo com aquilo que nós queremos que aquele seja. Às vezes foi mau e nós até pensamos, não foi assim tão mau, até foi aqui e acolá foi fixe. Não, foi mau. Ok? E o futuro é a mesma coisa, nós podemos criar muitas expectativas. E eu tenho a ambição, ou sonho, se nós assim chamamos, de treinar a Fiorentina e o Newcastle. Se tu me dizes, é Champions, é Liga Europa, é só campeonato, é taça, é o que for, é-me indiferente. Ok? E o meu sonho é ser profissional de futebol. Eu quero recuperar aquilo que perdi. Essa é a minha ambição. Até onde vou é relativo. Eu já me considero feliz porque eu tive as experiências que tive, que eu tive essa oportunidade. E quero voltar a ter a mesma oportunidade, a poder viver o mesmo que vivia enquanto jogador. Apenas e só. Eu não preciso de muito, eu preciso fazer aquilo que gosto. E é apenas isso. Não, e já fica aqui 2 clubes que, por certo, o Guima idolatra, né? E quando era mais novo e que gostaria de passar, que é a Fiorentina e Newcastle. Eu acho que a Fiorentina, por causa muito do Nuno Gomes, como eu disse, era um ídolo. Nuno Gomes, Rui Costa. Então, o Batistuta. Pois era o Batistuta. Grande Gabriel Batistuta. Eu lembro de ver os jogos da Fiorentina e ficava assim, a própria cor do equipamento, o ambiente no estádio, não havia bancada, não havia coberturas na bancada, não havia nada, estava sempre sol. Eu via aquilo já assim, meu Deus, que magia. Para mim aquilo era magia. E é por causa disso que eu acho que tenho esta visão da Fiorentina. A verdade é que ainda hoje eu vejo o futebol da Fiorentina e gosto muito. Aquela tática dos 3 centrais, uma tática muito ofensiva. Aquilo é, para mim, é o que eu gosto. E se eu puder treinar a Fiorentina, é o que eu quero. O Newcastle, eu penso que, não sei porquê, nem sei bem como, mas eu acho que eu vi há um filme de um jogador que passa do Newcastle para o Real Madrid, penso eu. É o gol. É o gol, não é? É. O filme chama-se o gol. Exatamente. E eu lembro que eu já gostava do Newcastle, mas depois desse jogo, desse filme do gol, eu passei a gostar ainda mais. E não sei porquê, é uma espécie de chamamento, mas quando me perguntam, esses são os meus 2 clubes que eu gostava de treinar. Como quando era criança, gostava de ter sido sénior pelo Boa Vista. Sou benfiquista, gostava de ter sido sénior pelo Boa Vista, nunca fui, mas tinha um carinho enorme pelo Boa Vista. Não me perguntes porquê, tinha. Se calhar depois camisolas achandradadas. Talvez, também apanhei uma época, uma fase boa do Boa Vista, em que o Boa Vista ia à Liga dos Campeões, foi campeão, mas tinha carinho. Mas eu já gostava do Boa Vista ainda antes de ter sido campeão. Olha, e já reparaste que por acaso estamos agora a falar nisso, o Nuno Gomes também esteve no Boa Vista. Exatamente. Então talvez esteja tudo interligado. O Gomes também é do Boa Vista. Vem do Boa Vista. Eu gostava dos jogadores, e se calhar é uma conclusão que eu estou a chegar agora, que é os jogadores fazem a equipa. Exatamente. Por exemplo, falando disso, eu gostei muito da Lazio, foi a minha equipa favorita quando são campeões, né, há 20 anos. Tinham aquela equipa com o Verón, Simeone, tinha o Sérgio Conceição também, né? Depois na frente tinha o Crespo, na frente era o Crespo, era Salas, era só qualidade. E no ano a seguir a Roma é campeã e eu gosto da Roma, lá está, ou seja, e depois comecei a gostar mais dos plantéis da Roma e acho que é muito por aí. Por exemplo, eu também gostava muito do Leeds United, né? Que subiu agora este ano e que na altura também, na nossa altura, que são um ano mais novo que o Guima, que era aquelas equipas da moda, né? Como é hoje a Atalanta, quem hoje gostar da Atalanta, se calhar daqui a 20 anos a Atalanta pode andar na segunda liga, mas... E vai gostar na mesma? Poderá estar melhor, né? Poderá estar já com... Ou mesmo o Sassuolo, pá, o Sassuolo joga também tanta bola. Também gosto bastante. Gosto tanto de ver o Sassuolo à bola. Podemos um dia, Guima, a gente cruzar-se por esses ambientes, será bom sinal. Pode ser um Lazio Fiorentina.
ficávamos todos Oxalá, satisfeitos. oxalá. Ficávamos Depois todos vamos- satisfeitos. Ou um Depois, Roma, depois do Fiorentina. jogo, depois do jogo, seja lá qual for o resultado, vamos jantar. Exatamente. Isso, olha, então fica já dito, sou eu que pago esse jantar. Está combinado. Pronto, pagas quando for em tua casa o jogo. Quando for em minha Tá casa, bem. pago. Mas olha, o sonho que manda a vida e o trabalho, desde que se trabalhe, alguma coisa há de dar. Fica-se mais perto. Bruno, passando aqui uma das rubricas finais, uma parte da rubrica, aqui na parte final, que é o nosso quiz, digo já, como ex-jogador, gostamos sempre de uma camisola, mas se não tiveres, podemos já cobrar o almoço. E dou-lhe Aqui é do bem. nosso quiz. Espera, deixei-te ouvir, desculpa. Ele estava a dizer que dava a minha primeira pergunta, não é? Exatamente, para fazer Ok. a pergunta do quiz. Olha, Guima, Sim. jogaste no Zelina com o Ricardo Nunes, que foi internacional pela África do Sul. Onde é que ele joga atualmente? A última vez que eu vi, ele estava na Polónia. Ele está no mesmo clube. Está no mesmo Trabalha. clube. Há vários anos. Não quero dizer as neiras. É o Lech Poznan. É o Ou Pogon. Lech Gdansk. Pogon. Urbano, é isso. Mas é parecido, o nome é parecido. Mas vou meter errado porque acho que está fácil. Grande Ricardo Nunes. Olha, no Cluj jogaste com o Jaime Simões. Onde joga atualmente? É que isto aqui é curioso. Parece que está feito isto. Ele esteve no Leixões e eu vi uma publicação da mulher dele, acho que foi ontem no Instagram, a dizer já temos saudades tuas e não sei o quê. Só que não estava lá o nome do clube. Caraças, meu. Mas ele não está em Portugal, de certeza. Tá. Está. Está. Caraças, olha, mas eu tenho que ser sincero, não sei, porque não consegui ver qual é o Fui clube. almoçar lá a semana passada. Posto. Então, mas que será mais está para o lado de Lisboa? Não, é na peraí. Serra. É na Serra. Covilhã? Sim. Está na Covilhã. Está, não, outra vez na Covilhã. Está lá há 3 anos, penso eu. Então ele foi de Leixões para a Covilhã. Foi. Então eu estava a confundir, eu pensei que ele tinha estado na Covilhã, depois Covilhã, Leixões, e agora teria ido novamente de Leixões para a Covilhã. Então eu sabia, estás a ver? Vês? Então a publicação era só mesmo uma espécie de declaração de amor, apenas isso. E eu pensava que ele tinha mudado de clube. Só se mudou agora neste mercado, não é? Pois, é isso que eu estou a dizer, eu acho que ele Pois é. mudou. Mas eu posso ver agora enquanto estava aqui a conversar, eu vou já ver isso. Mas pronto, pelo menos era a época passada, teve no Covilhã, mas está certo, 1-1. Pois eu vi um jogo dele, eu vi o jogo Covilhã-Oliveirense. Pois. Olha, a terceira. Quantas presenças tem o Oliveirense na Primeira Liga? Nenhuma. Uma. Tinha uma. Foi na época, estive a ver ontem, 45, 46. Já foi há muito tempo, realmente. Opa, meu pai devia saber essa. Olha, tens de saber a próxima. Senão, em Santa Maria da Feira já não podes entrar aí no estádio, no Marcolino. Não ouço, a ligação está má. Está mal. Estou com interferência. Olha, qual a data de fundação do Feirense? O ano de fundação? Estou a ouvir mal. Estou a ouvir mal, está com pouca ligação. Olha, mas eu dou-te aqui umas ajudas. Mas eu acho que sei. Foi em 1000... não, peraí. Tem 100 e... Agora estou na coisa. 120. O centenário foi há pouco tempo. Foi há pouco tempo. Eu não sei se tem 102 anos, 103. Então, olha, eu vou dizer as datas. 1915, 1918, 1923 ou 1918. Está certo. Foste buscar a 50-50. Não, eu sabia que era centenário. Eles foram centenário há 2 épocas. Há 2 épocas, pois é isso. E eu estava na dúvida se tinha 101, 102, 103, 105, já não me lembrava. Pois. Olha, vamos ver se sabes a última. Foi um colega teu. Tá bem, mas eu também com datas, eu sou horrível. Pois. Eu esqueço datas de aniversário, esquece. Não é a minha parte.
esta aqui é para desempatar, para ver quem é que paga aí o almoço. Foi tramado. Veio buscar o teu concorrente de ataque do Feirense. Ok. Onde é que ele joga atualmente, o Caramanas? Epá, ele está na Grécia. Ele está na Grécia. Agora é como aquele da Polónia. Eu, para dizer o nome eu vou falhar, mas... ele saiu do Olympiacos, para onde é que ele foi a seguir? Deixa eu abrir aqui o campeonato grego e eu dou-te já aqui 4 alternativas. É melhor. Opa, porque Lech Poznan, Legia Gdansk, Bogdan... Eu vou-te dar 4 alternativas. Wisla Krakow. Olha, Wisla Krakow, é igual. Vou-te dar aqui estes 4 que estão seguidos na tabela e tudo. Larissa, Lamia, o Volvos ou o Panetolix? Onde é que tu andas, Caramanos? Deixa eu ver se eu consigo falar com ele. Opa! Vai ser à sorte, eu não sei. Queres que diga outra vez? Pode ser Diz-me outra vez, que eu vou sentir e vou acertar. Larissa. Não. Lamia. Não. Lamia ou Lamia, uma coisa assim. O Volvos. O Panetolix. Ou é o Volos ou é o Panetolix. É o Volos. Não, era o Lamia. Era a Lamia. Estava mesmo a imaginar dizer Volos, qualquer coisa. Era o Lamia. Não, ele estava há 2 ou 3 épocas no Lamia. Olha, na nossa incursão de quando estivemos aí em cima, eu não sei se a gente vai conseguir almoçar e jantar com tanta gente que devemos e que nos devem o almoço. Mas certamente, olha, o que interessa aqui já estás a perder connosco. Portanto, mais tarde não te podes esquecer pelo menos 2 adjuntos para a equipa. O Guima está tramado que eu daqui se não for o próximo, não, no outro a seguir, se calhar vou ali à zona da feira e já lhe vou cravar o almoço. Olha, diz-me alguma coisa. Que se eu tiver dinheiro na conta bancária, eu pago o almoço. Então também ficamos a dever alguém. Olha, levas o Tiago a comer uma bifana. Olha, pode ser. Vamos ali à Nogueira às relotes e comemos já uma bifana. Eu peço a eles para meterem na conta. Eu pago Olha, Guima, aqui em termos de rubrica final temos as rapidinhas. Qual foi o colega mais vaidoso que já partilhaste do balneário? Tiago Lopes. Tiago Lopes, o lateral, não é? Sim. Opa, era incrível. Mas ele estava certo. A cena é, eu nunca vi ninguém fazer aquilo. Ele, todos os treinos, todos os dias, ele acabava de tomar banho, sentava-se até as sapatilhas e ele passava a toalhita. Aquele ténis branco. Ele sempre a limpar. Era a sola, era tudo. Era tudo. Eu conheço alguém que faz isso quando noutra vez foi no curso, estás a ver? Sim. Agarrava umas toalhinhas e caraças a limpar o ténis. Mas espera aí. Eu conheço. Também, acho que está aqui na conversa também. Estamos aqui Bravo, Ricardo. Ok, tá Qual bem. é o problema de uma pessoa estar organizada? Mas vai organizado, limpar o ténis sempre com a toalhita e tudo é organizado ou é vaidoso? Tudo. Não pode, o ténis, sim, o ténis é a nossa, os ténis são a nossa cara. Não chega só a tomar bem, temos que andar como deve ser. Ok, está bem. Pronto, já comecei todo, já não é só o Tiago Lopes e o Cerqueira é igual. Acertei na murcha, então, acertei mesmo na murcha. Dei o exemplo certo. Exatamente. Olha, a nível do mais brincalhão, colega que partilhaste balneário. Eu acho que vou ter que dizer o mesmo. Acho que foi também o Tiago Lopes. É um palhaço. É com ele é rir 24 horas. Aliás, eu não sei se vocês viram uma entrevista do irmão dele, do Hélder Lopes. Vocês viram? Não vi. Acho que foi no Canal 11. Obrigado, É igual. É de partir o coco a rir. Sai sempre alguma coisa. Ele até quando está a falar a sério, ele faz-te rir. Porque parece que está a brincar. Não sei. Olha, ia dizer, em termos de colega mais caceteiro, aquele que deixava sempre a marca, mas era na caneleira. Ou nas pernas. Pode ser na formação. É porque sim, há um, foi o Luís Sousa, o Piri, que é dos meus melhores amigos. Era incrível. Eu lembro que ele, quando me vinha marcar, ele era defesa, central ou lateral esquerdo, eu tinha medo dele. Ele sempre que me vinha marcar, eu fugia da beira dele. Eu nem queria a bola, porque ele era muito agressivo, ele parecia que tinha raiva dentro dele. Ele tinha que ser vacinado contra a raiva. Ou então era de mim que ele não gostava, porque aquilo vinha atrás de mim como um cão.
Sempre. Devia haver aí algum atrito entre vocês, deve ter feito alguma coisa aí. não. Ter roubado a namorada. Não, eu acho que ele tinha mesmo, teve azar. Eu acho que ele teve azar na vida, na carreira, porque ele tinha aquele espírito. Ele era um Jorge Costa autêntico, ele até se espumava todo. Aí, E tinha talento, atenção, ele teve foi azar, também teve lesões e graves e tudo. Mas ele tinha a mentalidade certa. Bruno, e quanto ao adversário mais chato, aquele adversário mais que em campo andava sempre a tentar e ele já estava um passo mais à frente, ou aquele adversário mais complicado de ultrapassar? Carlos Martins, na altura, quando estava na Oliveirense e defrontámos o Benfica B, e o Carlos estava naquela fase em que tinha algum tipo de problema com o Benfica ou com o Jorge Jesus, não sei, e então estava na equipa B. E lembro que foi o jogador que estava sempre um passo à minha frente. Sempre. Um passo à frente, um passo ao lado, um passo atrás, era indiferente. Eu sei que eu nunca conseguia chegar a tempo. Nunca. Estava sempre muito bem posicionado, sempre. No sítio certo, à hora certa. E esse foi o jogador que, para mim, mais dificuldades eu tive. Eu também estava a jogar numa posição que não era a minha natural, que era a média ofensiva. Mas mesmo assim, foi o jogador que eu senti mesmo. Foi quando eu percebi, para aí aos 25 anos, não, 20, já nem sei, era para aí 25, a diferença que faz entre um jogador saber andar, saber estar, saber pisar e correr muito. Porque ele não era de correr muito. Correr bem. Sabia onde é que tinha que correr, não era? Onde, para onde, quando, como, quando soltar a bola, quando pedir. Bom jogador, bom jogador. Tiago? Vou perguntar aqui, Guima, em termos de o gol que mais te marcou e aquele que para ti achas que é o mais bonito da tua carreira? O mais bonito foi contra o Tondela. Está filmado, eu tenho até o vídeo no meu Instagram. Acho que foi o mais bonito por causa. Foi uma execução difícil. Eu lembro que estava assim meio de lado para a baliza, quase, não era bem costas, mas quase. O ângulo não era o melhor e é um cruzamento atrasado para a entrada da área. E eu faço um remate acrobático de primeira. Peguei-lhe bem e a bola entra junto ao poste, tensa. Esse para mim foi o melhor golo que eu marquei. Foi bonito e foi difícil de execução. É daqueles que a bola podia ter ido para o mato, podia ter sido um grande golo. Por acaso ali calhou ser um grande golo. O que mais me marcou, acho que foi pelo Cluj e que nos deu o acesso à terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Porque foi fora, foi na Bielorrússia, se não me engano. Acho que foi na Bielorrússia. E foi ali aos 80 e poucos minutos, por aí. E sei a importância que aquilo tinha mesmo para os cofres do clube e para toda a equipa. Sei a importância que aquilo tinha. E chegar lá à Roménia, logo acho que foi o meu primeiro jogo até. Primeiro, segundo jogo. Estava lá há pouco tempo. E ser logo decisivo desta forma. Eu lembro que eu vinha no autocarro e o pessoal vinha a cantar o meu nome. Foi na Sérvia com o Jagodina, certo? Foi depois o experimento com o Dinamo. Exatamente, com o Jagodina na Sérvia. E foi aí que marcou muito por tudo o que se envolveu. Lembro quando nós íamos no autocarro todos e eles cantavam o meu nome, tinham uma música já para mim, depois íamos a ver umas cervejas pelo caminho, então não só por aquilo que o gol significa, mas também por aquilo que me significou a nível pessoal, fora do campo e dentro do clube. Do mesmo. Olha, Bruno, chegámos ao fim aqui da nossa rúbrica. Foi espetacular ter-te connosco. Foi muito agradável, mais uma rúbrica muito alegre e divertida. Espero sinceramente que tenhas todo o sucesso dentro e fora dos campos, dentro daquela paixão que nos une, que é o futebol. Em breve esperamos encontrar-te, nem que seja para pagares a bifana, mas pronto, está tudo bem. Olha, um abraço e passo ao Tiago o último desafio da rúbrica para que lançar o último desafio. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Queria agradecer ao Guima por ter aceito aqui o desafio também do Gabi e ter participado e partilhado aqui um pouco as suas ideias da sua carreira. Guima, em termos de desafios, já pensaste nos colegas que queres desafiar a passarem também nas chazadas? Tem que ser o Tiago Lopes.
E há bocado quando disseste 3 vezes seguidas, eu pensei logo, o Tiago Lopes tem que vir. A gente, nem que a seguir em off a gente pedisse o Tiago Lopes, mas a gente gosta de malta que diz que apertou os ténis, rasgou os boxers, fez tudo e mais alguma coisa aos outros. Tem que ser o Tiago Lopes. Olha, e nesse dia eu vou limpar ainda melhor para depois mostrar os meus ténis a dizer que estão bem limpinhos. É isso mesmo. Acho que vocês vão perceber o que é um jogador de futebol que podia estar a trabalhar com o Bruno Nogueira. Mas a questão é que a diferença é que ele não faz para rir. Ele simplesmente existe. Então as coisas acontecem. Exato. Boa. Olha, foi um prazer enorme, olha, agradeço, dou-te aqui a última palavra antes da despedida e olha, foi um prazer ter-te aqui connosco e tudo bom e espero ver-te aí brevemente, tanto para almoçar como a nível de Nos grandes palcos. A gente se cruza aí no futuro próximo. Grande abraço. Oxalá, obrigado. Grande abraço. Obrigado. Obrigado. Um abraço.